A jornada épica de José. De escravo a governador do Egito. Imagine um jovem sonhador, cheio de vida, amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos. Um garoto que recebia visões misteriosas de grandeza, mas que, em pouco tempo, seria traído, vendido como escravo e jogado em uma terra distante. Esse jovem se chama José, filho de Jacó. Sua história é uma das mais impressionantes narrativas já contadas, marcada por sofrimento, fé inabalável, reviravoltas surpreendentes e um destino glorioso que mudaria para sempre a história do Egito e do seu próprio povo. Prepare-se, porque hoje você vai mergulhar em uma jornada épica que vai tocar o seu coração e provar que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. José nasceu em uma família numerosa, sendo o 11º filho de Jacó. Seu pai o amava de forma especial, pois ele era fruto do amor com Raquel, a mulher pela qual Jacó havia trabalhado anos. Como sinal desse carinho, Jacó lhe deu uma túnica colorida, uma peça rara e preciosa que simbolizava distinção. Mas esse presente despertou o ódio de seus irmãos, que já se sentiam inferiores. Para piorar, José compartilhava seus sonhos, onde via todos se curvando diante dele. Em um deles, feixes de trigo se inclinavam para o seu feixe. Em outro, o sol, a lua e as estrelas se dobravam diante dele. Os irmãos o chamavam de sonhador e alimentavam um ressentimento cada vez maior. Certo dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos no campo. Mal sabia ele que essa seria a última vez que veria o filho amado em liberdade. Quando José se aproximou, os irmãos conspiraram contra ele. Alguns queriam matá-lo, mas Rúben, o mais velho, sugeriu que apenas o jogassem em uma cisterna seca. Mais tarde, quando viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito, decidiram vendê-lo como escravo. Por 20 moedas de prata, o jovem sonhador foi arrancado de sua terra, de sua família e da sua juventude. Para enganar Jacó, eles mancharam a túnica colorida com sangue de animal e disseram que uma fera havia devorado José. O pai chorou inconsolável, acreditando que nunca mais veria seu filho. Levado ao Egito, José foi comprado por Potifar, um dos oficiais do faraó, capitão da guarda. Mesmo em meio à dor, ele não se deixou abater. Trabalhava com excelência, e Deus o abençoava em tudo o que fazia. Logo, ganhou a confiança de Potifar e se tornou administrador de toda a sua casa. Tudo prosperava sob suas mãos, mas o inimigo não descansava. A esposa de Potifar começou a desejar José. Todos os dias ela tentava seduzi-lo, mas ele se mantinha fiel a seus princípios, recusando-se a pecar contra Deus e a trair seu senhor. Um dia, ela o agarrou pela capa e ele fugiu. Usando a capa como falsa prova, ela o acusou de assédio. Potifar, enfurecido, lançou José na prisão. Na prisão, José novamente se destacou. O carcereiro percebeu sua integridade e o colocou como responsável pelos demais prisioneiros. Foi nesse período que 2 servos do faraó foram encarcerados, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos misteriosos e pediram a José que os interpretasse. Ele explicou que em 3 dias o copeiro seria restaurado ao seu cargo, mas o padeiro seria executado. Exatamente como predito, o que José disse aconteceu. Antes de partir, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele e falasse a seu respeito ao faraó. Mas, ao ser libertado, o copeiro esqueceu completamente de José, que permaneceu mais 2 anos no cárcere, até que o próprio faraó teve 2 sonhos enigmáticos. No primeiro, viu 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias destruídas por 7 espigas secas. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar. Então o copeiro se lembrou de José e contou sua história. Rapidamente, José foi chamado da prisão, barbeado, trocado de roupa e levado diante do trono. O faraó relatou seus sonhos, e José respondeu com humildade: "Não está em mim. Deus dará a resposta." Ele explicou que haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome devastadora. Recomendou ao faraó que nomeasse um homem sábio para administrar os recursos e estocar alimentos durante os anos prósperos. O faraó ficou impressionado. Disse: "Poderíamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus?" E assim,
José foi elevado ao cargo de governador de todo o Egito. Do cárcere ao palácio em um único dia, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do império. O faraó lhe deu um anel de autoridade, roupas finas, uma carruagem real e até uma esposa, Azenate. José tinha apenas 30 anos, mas agora governava uma nação. Vieram os 7 anos de fartura e, sob sua administração, o Egito armazenou mantimentos em abundância. Quando chegaram os 7 anos de fome, a crise atingiu não apenas o Egito, mas também todas as terras vizinhas. Canaã foi assolada e Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar trigo. Ao chegarem diante de José, eles se curvaram sem reconhecê-lo. O sonho de sua juventude estava se cumprindo. José os reconheceu, mas preferiu testá-los. Acusou-os de serem espiões, manteve Simeão preso e exigiu que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim. Os irmãos voltaram a Canaã, levaram trigo e relataram a Jacó. Ele relutou em deixar Benjamim partir, mas a fome os forçou. Quando retornaram ao Egito, José preparou um banquete para eles. Ao ver Benjamim, seu coração se encheu de emoção, mas ele ainda não revelou sua identidade. Mandou colocar seu cálice de prata na sacola de Benjamim e, ao acusá-los de roubo, ameaçou prender o mais jovem. Nesse momento, Judá se ofereceu para ficar no lugar do irmão, demonstrando arrependimento e amor. Foi então que José não aguentou mais. Mandou que todos saíssem da sala. Chorou alto e disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Os irmãos ficaram aterrorizados, mas ele os consolou. Não tenham medo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para salvar muitas vidas. O reencontro foi marcado por lágrimas, abraços e perdão. José enviou carros para buscar seu pai e toda a família, que se estabeleceram na terra de Gósen, no Egito. Jacó, emocionado, finalmente reencontrou o filho amado. Antes de morrer, abençoou seus filhos e declarou que Deus havia sido fiel. A história de José é um retrato da providência divina. De um jovem rejeitado e vendido como escravo, ele se tornou o salvador de uma nação inteira. Sua trajetória nos ensina que, mesmo quando somos injustiçados, traídos ou esquecidos, Deus está escrevendo algo maior. O sofrimento de José o preparou para cumprir um propósito grandioso. No fim, sua vida prova que o perdão é mais poderoso que a vingança e que a fidelidade a Deus, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre nos leva à vitória. Assim como José, cada um de nós carrega sonhos e enfrenta lutas. Mas, quando permanecemos firmes, descobrimos que cada queda é apenas o início de uma ascensão ainda maior. A jornada épica de José é um convite para acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, existe um plano divino que transforma a escravidão em liberdade, prisão em trono e dor em salvação.